grande eu sou, que já te escolheu dentro do ventre da tua mãe. Tu era um filho e é um filho desejado. Eu tenho certeza que assim como eu me orgulho de toda a tua jornada, de todos os teus passos aqui na terra, Deus não me deixa enganado, e tenho certeza que Ele está muito feliz. Os céus, Ele está em festa. Os anjos proclamam a glória de Deus. Quem sabe interrogando ou indagando a Deus, por que eu e não Ele? Ou por que Ele e não eu? Porque Deus separou você para esse dia, para trazer uma palavra ao meu e aos nossos corações. Porque nesse dia Deus já sabia o momento e a hora, segundos, que isso ia acontecer. Os anjos estão a serviço de Deus nos céus, e Ele te colocou como instrumento de Deus aqui na terra. Seja tua bênção, no nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Glória a Deus. Cumprimentar a todos capazes do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu quero trazer uma palavra que vem queimando no meu coração. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em João 15, 17. Enquanto você abre, eu quero trazer um pequeno testemunho para vocês aqui. Na quarta-feira dessa semana, o presbítero Lessi trouxe uma palavra aqui, e eu lembro que quando ele começou a trazer a palavra, eu dei uma cutucada na minha mãe e falei assim: mãe, se ele adentrar demais, ele vai entrar na minha palavra. Só que eu vi tanto amor de Deus, Lessi, que a sua mensagem completa a minha e a minha completa a sua, porque você pregou sobre Pedro pregar Jesus, não é isso? E eu hoje vou falar sobre o amor de Pedro para com Jesus. E você deu uma pincelada nesse texto no dia, e na hora que você falou, eu falei: mãe, agora, se ele passar daqui, a minha pregação vai. Só que, para quem acha que talvez eu montei minha pregação agora, ela estava montada desde semana passada. Deus edificou para mim um alinhamento. Glória a Deus! Porque não é à toa um texto bater tão perto um do outro, e você citar o meu texto e eu vou citar o seu texto, porque já estava pronto. E isso vem diretamente do céu. Todo mundo já encontrou, irmãos? Glória a Deus. A palavra diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos louvando e agradecendo o Teu santo nome. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela é vida, ela é eficaz e ela é a mais pura verdade, Jesus. Jesus, que eu possa distribuir aos Teus filhos aquilo que vem queimando no meu coração. Proteja-nos, guia-nos, guarde, e acima de todas as coisas, que não seja o Thales pregando aqui hoje, mas que seja o Espírito Santo através de Glória a Deus. Agradecemos, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar e ficar à vontade. Irmãos, essa palavra, ela tem como tema uma ferida de amor. Eu lembro que esse texto, essa ministração, abaixa um pouquinho aqui o microfone, dando microfonia, por favor. Estava domingo passado louvando juntamente com os irmãos aqui na igreja, e meu coração voltou lá na palavra, quando eu já estava preparado. E eu lembro que quando eu entendi, Deus falou comigo assim: é uma ferida de amor. Eu falei assim: cara, mas por que uma ferida de amor? E por que Jesus faria isso com Pedro naquele exato momento, né? Mas antes de eu adentrar um pouquinho mais, eu quero trazer o contexto para vocês, porque há uma velha frase que fala que texto sem pretexto, sem contexto não passa de pretexto. Na verdade, quando a gente vai falar de Pedro, a gente tem muitas coisas a serem ditas, mas lá em João 13, verso 23, vai nos dizer algumas informações muito importantes. A palavra nos diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. É uma clara
referência, porque essa passagem de João 13 é onde Jesus está falando que ele iria ser traído. E ele estava falando e explicando que ali ele necessitava acontecer. Só que o mais importante é que Pedro se achava tão autossuficiente que ele fala: olha, por trás dessa pergunta, ele tem uma situação muito grande. Ele fala: eu boto a minha mão no fogo que eu não vou trair Jesus. E você, João, porque João era o discípulo mais amado, ele reclinava a sua cabeça ao peito de Jesus. Ele falava: eu boto a minha mão por você e por mim no fogo, João, mas o restante eu não boto. Essa é a pergunta de Pedro. Ei, João, aproveita que está do lado do mestre aí, pergunta para ele: quem que vai nos trair? E mais à frente, no versículo 37, Pedro tenta seguir Jesus. Jesus fala: daqui em diante você não pode me seguir. E Pedro, achando que era o tal assim, ele fala o quê? Por ti eu morreria. Em alguma outra versão, Jesus, por ti eu daria a minha vida. Gente, isso é algo muito forte. Somente Deus teve tamanho amor para a humanidade de mandar o seu único filho para morrer por nós hoje. Só que eu quero ir mais a fundo com vocês. Eu quero levar vocês ao contexto por completo. E após Jesus falar com Pedro que alguém o trairia, Pedro falara que ele não trairia e morreria por Jesus, acontece a profecia de Jesus contra Pedro, que antes que o galo cante por 3 vezes, você me negará. E lá em Lucas 22, 54 ao 62, ele vai trazer essa passagem, mas para não ficar muito grande, eu quero só ler com vocês o versículo de número 60, que nos diz assim: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, já foi a 3ª vez que Pedro negou Jesus. E virando-se o Senhor para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Quando Jesus olha para Pedro, há um despertamento na memória que fala assim: cara, eu fui avisado, eu fui alertado. Sabe, Fernanda, quando Deus fala: não vai por aquele caminho, você vai cair, mas você vai cair, ainda cai por 3 vezes, vamos dizer assim. E na hora que a gente cai, talvez nós não tenhamos Deus para olhar para nós naquele momento e falar assim: eu te avisei. Mas aquele que mora dentro de nós e fica aqui, ele fala: eu te avisei em todo momento. O Espírito Consolador que habita dentro de nós, ele estava nesse processo. E para finalizar o contexto, em Marcos 16, 7, vai falar quando Jesus ressuscita e nos diz assim: mas idem, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. Interessante é que Jesus manda chamar os seus discípulos e a Pedro. Por que isso? Porque Pedro, após negar Jesus no Sinédrio, ele volta às velhas práticas, ele volta ao processo anterior de estar pescando, ele voltou ao que aquilo que era de original. Muito provável porque ele não se achou mais digno de estar naquela posição. E muitos de nós fazemos isso. E quando Jesus volta, ele fala: chama os meus discípulos e chama Pedro, porque a minha obra na vida dele ainda não começou. Tinha muito para ser feito. Então nós entramos no versículo de João 21, 15 e 17. E aqui é onde eu falo com vocês um pouco mais acerca de Pedro, porque Pedro foi um dos apóstolos que mais experimentou de Jesus na caminhada. Pedro foi aquele que andou sobre as águas e nenhum outro homem fez isso, e é algo extraordinário, porque a física não consegue explicar um homem andar sobre as águas hoje. E nunca vai conseguir explicar, a não ser falando que é um poder sobrenatural, um poder que vem diretamente do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Redentor. Não há como explicar. Mas Pedro também foi aquele que revelou quem era Cristo. Quando Jesus, lá em Mateus 16, 13, ele chega em Cesareia de Filipe e pergunta aos seus: quem dizes que sou? A resposta dos discípulos foi muito vaga. Um diz que é João Batista, outros dizem que são profetas, e alguns até mesmo vão falar que era Jeremias. Mas quando Jesus vira para Pedro: e você, Simão? Quem dizes que sou eu? Pedro, na maior inteligência, porque ele não responde simplesmente com a carne, ele responde com o Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quando ele vê, ele fala: olha, Pedro, isso aí não é de você, foi o Pai que te revelou. E por ser isso, eu quero citar para vocês aqui um versículo que diz, quando Jesus fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Talvez Pedro não entendeu assim, mas aqui era o chamado dele.
Porque quando a gente vai ler essa palavra, vai entender o contexto, o significado do nome Pedro é pedra. Ou seja, por você ser uma pedra e é um lugar firme, onde a tempestade não vai abalar, eu edificarei a minha igreja em você. E não só nessas palavras, ainda te darei uma chave. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Aqui Jesus já fala para Pedro: ei Pedro, eu cansei de falar, você não é mais pescador de peixes, agora você vai cuidar das minhas ovelhas. Você não pode mais ficar nessa situação de ficar simplesmente achando que você é um Zé Ninguém. Você é o meu escolhido. E quando nós vamos para o texto e fazer agora uma examinação profunda, precisamos entender o seguinte: que na língua portuguesa brasileira a definição de amor é muito vaga. Ela só fala que é um sentimento, algo que dá uma afeição. Só que no grego, Gabriel, é onde a parada muda. Porque no grego há 3 definições. A eros vai falar daquela atração física, atração sexual, a questão de um amor para com o outro nesse sentido. Um amor filia, que é um amor de paternidade, um amor de amigo, um amor fraternal, um amor ágape. O amor incondicional, ou como você prefere chamar, o amor perfeito, o amor que não tem limites, que não há barreiras. Agora, vamos ler no contexto correto. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, agapau? Ou seja, tu me amas com um amor incondicional? E Pedro responde para Jesus: eu te amo, filéu. Filéu, um amor fraternal, um amor de irmão, um amor que não é o que Jesus esperava. E eu vou ser sincero para você: para um ser como Pedro, que viveu o que viveu, não ser um amor agapau, é algo de se assustar. Mas é isso que Jesus queria fazer com Pedro. E pela segunda vez ele pergunta: Simão, tu me amas, agapau? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu. Só que no versículo 17 é o golpe de misericórdia de Jesus. Porque Jesus, entendendo que Pedro não sobe ao nível dele, ele faz aquilo que nós fazemos na química. Quem aqui já fez aula de laboratório de química sabe o que eu estou falando. Não tem aqueles recipientes de vidro que a gente faz medidas e tem até aqueles milímetros, né? 100 milímetros, 200 milímetros. Vou bem básico para vocês. A gente coloca na superfície e o líquido que estiver, nós temos que nivelar a nossa visão. Vocês não entenderam? Eu não posso olhar de cima, eu não posso olhar de baixo, eu tenho que nivelar o olhar. Quando Jesus entende que Pedro não está no nível que era para estar, ele fala: já que você não está, Simão, eu me rebaixo a você. Tu me amas, filéu. Acabou com Pedro. A palavra fala que Pedro se entristece. Porque ele se entristece porque ele entendeu que, poxa, até agora há pouco era um amor incondicional, agora é um amor de irmão, é um amor fraternal, um amor que tem limites. E Pedro, entristecido, ele fala com a maior sabedoria: Senhor, tu sabes de todas as coisas, eu te amo, filéu. Pedro não era capaz de falar algo a mais do que filéu. E naquele momento não havia problema, porque Jesus já sabia disso a todo momento. E por isso que essa mensagem chama ferida de amor. Pedro naquele momento foi ferido de amor, igreja. Porque ele teve que entender que era um novo processo. Porque o processo ao qual ele deveria passar ia trazer um renovo maior. Porque talvez ele se esqueceu. Mas Jesus falou: sobre ti eu edificarei a minha igreja. E a igreja edificada de ti, as portas do inferno não prevalecerão. Então não tem jeito de dar errado. Só que Jesus precisou acelerar o processo de Pedro. E nas partes finais dos versículos, todos os momentos Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. E aqui eu quero falar algo para vocês. Foi um momento que eu conversei com meu pai essa semana, que quando a gente fala para apacentar as ovelhas, eu não sei vocês, mas a minha mente faz uma ligação direta com o pastor, seja ele de ovelhas no modelo animal ou um pastor como nós temos hoje em dia. Então, quando Jesus fala apacenta minhas ovelhas, é: Pedro, acorda, você seja meu pastor, porque eu vou embora. Eu já estou aqui, já estou na minha terceira aparição após a minha ressurreição. Eu preciso que você se posicione e pastoreie as minhas ovelhas. Só que quando a gente fala isso, na minha cabeça também se remete a Mateus 5, 13 ao 14. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é isso? Agora,
Você certamente já escutou o seguinte, que o sal é muito importante. As mulheres, inclusive, vão dizer que o sal é o que dá o sabor da comida. Porque uma comida que não tem sal, uma comida sem tempero, é uma comida sem graça. E a gente usa muito isso. Então, nós temos que ser sal para dar gosto, correto? E a luz é para acabar com as trevas, para extirpar as trevas no meio de nós. Só que nós temos que lembrar uma outra situação. Naquele tempo onde Jesus viveu e passeou com os discípulos, andava com eles por todo lado, não havia eletricidade, não havia geladeira. Então o sal naquela época ele servia para conservar o alimento. Ele servia para fazer o alimento durar por mais um tempo. E em outras palavras, ele retira a vida que havia dentro daquele alimento. Vamos contextualizar uma carne, ele prevalecia por mais tempo aquela carne. Só que há um outro parâmetro do sal que a gente se esquece. Todo mundo aqui já comeu um churrasco na vida, e quando você come churrasco, aquela carne está com sal grosso, está uma delícia, e começa a dar sede. O sal tem a propriedade de dar sede. E a sede que nós estamos falando não é uma sede física, é uma sede que foi falada lá atrás. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. Essa é o verdadeiro significado. Eu quero que você tenha um novo significado de ser sal na terra. Se você é um pastor, se você é um líder, se você tem uma responsabilidade para com outras ovelhas, a sua função é gerar fome e sede nela. Porque se você gera fome e sede, você gera vontade de buscar Jesus. Quando você gera vontade de buscar Jesus, o seu trabalho está feito. Porque ela vai atrás da água que nunca mais ela terá sede. Uma fonte que nunca mais cessará. Como até mesmo a gente tem um culto aqui nos jovens, fonte de águas vivas. Ela jorrará durante você por todo o tempo. E a luz, tá? Assim que a luz serve? Simples. A luz vai levar você até essa água. Ela vai iluminar os seus caminhos. A palavra fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E dessa maneira nós seremos sal e luz do mundo. Só que não é fácil passar por esse processo. E Jesus fazendo essa ferida de amor em Pedro, fazendo com que Pedro entenda o que ele está passando neste momento, que o amor dele não passava de um pequeno filéu. Ele fala: Pedro, vem para o meu mundo, sobe comigo, vem, eu preciso que você seja um agapau, eu preciso que o seu amor seja um nível diferente, eu preciso que o seu amor seja incondicional, eu preciso que você entenda, há algo a mais na sua vida que você tem que fazer, porque eu estou de partida, mas quando eu for, a minha igreja será edificada em você, porque você é uma pedra, e eu preciso de você. E quando eu penso nisso, eu lembro que eu conversei com a Tayane antes dela partir para a América, e falei com ela assim, na verdade ela falou comigo, falou assim: irmão, eu cheguei a uma conclusão de que nós não conhecemos o que é o vinho genuíno, o vinho a qual Jesus e os seus daquela época consumiam. E eu falei assim: é verdade. E o motivo é simples. Hoje nós vivemos numa era imediatista. A pastora Thelma tem um pé de manga, e é um pé de manga que não vai nada além do necessário. Então esse pé de manga ele passa por todo o processo. É um processo onde as pessoas da agricultura chamam de fruto da estação. Está na época deste fruto. E por que isso? Porque quando a gente fala de um fruto que está na estação, nós falamos que esse fruto ele teve todo um processo. Ele foi plantado, ele foi adubado, ele colheu o que era necessário de nutrientes para ele crescer e ficar uma árvore forte. E após tudo isso, quando ele se consolidou e fez as suas raízes, ele começa a gerar o seu fruto. Mas aonde eu quero chegar com isso? Você deve estar se perguntando. O fruto que vem dessa árvore que passou por esse processo, não há discussão, ele vai ser doce porque ele passou por tudo. A pastora Thelma, toda a época que vem com as mangas é uma mais doce que a outra. Você come uma pensando em outra e fica: da onde que vem tanta doçura, tanto favor e delícias dessa fruta? E é uma fruta que foi respeitada ao seu processo. Agora, quando nós falamos de uma empresa que vive disso, que hoje se você vai no Big Mais ou no Pedro Diniz e quer uma fruta que não é da estação, você vai achar ela lá. Só que você vai achar ela como? Às vezes deformada, às vezes num tamanho muito maior, e muitas das vezes até bonita por fora, mas como ela está por dentro? Sem doce, feia e até mesmo podre. Por que isso?
ela não foi respeitada. Ela é lançada à terra, ela já é cheia de agravantes para ela ser catalisada. Então, ela não tem um processo. Ela passa por esse processo, ainda há sementes que já saem do laboratório prontas para germinar o quanto antes. Nem é preciso mesmo dos próprios nutrientes que eles colocam hoje em dia. E quando isso acontece, vamos colocar no contexto da uva que vai sair o vinho, eles já colocam para fazer todo o processo, tiram o suco e além de tudo eles colocam diversos aromatizantes, eles harmonizam esses vinhos para fazer diversos modelos. Se você vai no mercado, você vai achar vinho do ano passado, vai achar vinho de 20 anos atrás, de 30, de 40, mas nenhum deles vai se comparar. Porque naquela época era o suco de uva que tinha na colheita e somente colocado dentro dos odres e controlada a sua exposição de oxigênio. Agora, se você não sabe o que é um odre, eu vou te explicar bem brevemente. É uma bolsa constituída pela pele de um carneiro. E quando é colocado o vinho dentro daquele odre, é controlada a sua exposição. Passa-se o tempo e aquele vinho sai. E aí vem a parábola onde você já conhece que não coloca vinho novo em? De novo, não se coloca vinho novo em? Odre velho. Porque se colocarmos, vamos estourar. Não estaremos prontos para receber isso. E quando Deus ministra isso no meu coração, eu fico, cara, mas por que Deus trouxe isso na minha mente, preparando essa mensagem? E Ele fala comigo assim, meu filho, se você não sabe o que é uma bebida da minha época, quem dirá se vocês não estão experimentando o meu amor harmonizado? Um amor que está sendo pregado de qualquer maneira, um amor que hoje está sendo intitulado como a hipergraça, onde tudo me é lícito, já que me faz bem. Evangelho é renúncia. Evangelho é falar que eu não tenho vontades mais, mas o que vive em mim tem as vontades. É que eu posso pensar alguma coisa, mas acima de todas as coisas o Espírito Santo prevalece sobre a minha vida. E eu quero falar com você que se você não conhece nem mesmo a bebida, quem dirá o amor de Cristo? Entender que o amor de Jesus é muito mais do que simplesmente um simples amor que nós estamos experimentando no privado. Agora, eu quero trazer uma breve observação para vocês. Mediante ao versículo 15 e 16, na versão de 1994, quando Jesus perguntava a Pedro se ele o amava condicionalmente, Pedro responde: Jesus, tu sabes que eu gosto de você. Oi, irmão. Quem aqui está casado, está namorando, está noivo? Se é a noiva, a esposa, ou até mesmo a namorada pergunta: benzinho, você gosta de mim? Eu gosto de você. Ô, gente, não há coisa mais ridícula de se escutar nesse momento. A minha mãe mesmo me dá uns 3 tapas de vez sem eu perceber. E eu fico assim, como um cara, como Pedro, ou melhor dizendo, como um futuro pastor da Igreja de Cristo, eu teria o respeito de simplesmente responder: sabe, Fernando, Senhor, você sabe que eu gosto de você. Pedro andou com Jesus em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério, e até no momento onde ele falou: não, Jesus, por ti eu morreria. Morreria nada, porque já que o amor dele não passava de um filéu, não passava de simples um amor fraternal, como que ele poderia, meus irmãos, morrer por Cristo? Eu não quero falar para você te envergonhar, porque nem é isso que Jesus quis fazer com Pedro. Eu não estou aqui falando com você que o seu amor é pequeno, que o seu amor não é importante para Deus. É sim. O que eu estou querendo fazer no seu coração hoje é o que Jesus fez com Pedro: uma ferida de amor, uma ferida que não venha cicatrizar até que o dia dele voltar venha, porque no momento a qual ele vier vai ser o dia correto para nós. E algo muito interessante, no versículo 17 até o 19, tem como colocar para nós a projeção, por favor, para a gente estar acompanhando? Verso 18 e o 19. João 21, por favor, 18 ao 19. É muito interessante, porque Jesus, além de tudo, ele fala um a mais com Pedro nesse processo de amor. Ele fala um a mais com Pedro em todo este processo de entendimento, um processo ao qual Jesus está fazendo um novo com Pedro. Vamos ler lá?
na verdade, te digo, que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e o outro te cingirá, e te levará para onde tu não querias. Está ótimo. 19. Tá bom, 19, Mateusão, valeu. Jesus, nesse momento, ele fala com Pedro: olha, Pedro, você ainda, quando era mais novo, você ainda podia escolher o que você fazia. Mas quando você chegar a uma maturidade espiritual, em outras palavras, quando o seu amor evoluir para um amor agapau, você não terá mais como escolher alguma coisa. Porque vai chegar um momento onde você estenderá as suas mãos. Em outras palavras, no verso 19 vai dizer, Jesus já estava avisando a morte que Pedro contemplara a honrar o nome de Deus. Aí, o Espírito Santo me atentou para mais uma coisa. Quando o nosso amor deixa de ser um amor fraternal, um amor de amigo, um amor que há limites, para um amor agapau, um amor que não há limites, até o momento da minha morte vai servir para glorificar a Deus. Até o momento onde for o meu último suspiro, vai ser para glorificar o nome do Senhor. E mais adiante, nas Escrituras vai dizer que o jeito que Pedro morre é semelhante a Jesus. Só que ele, entendendo que ele não era digno de ser crucificado na mesma direção que Cristo, ele fala: tudo bem, vocês vão me crucificar, porque eu estenderei as minhas mãos, porque eu não terei mais o controle, mas me vira de cabeça para baixo. Até nesse momento Pedro pensa em como que ele vai engrandecer o nome do Senhor na sua morte. E isso já é demonstração de um amor agapau. Porque se você já sabe a morte a qual você vai ter, você ainda pensa como que eu vou glorificar o nome do meu Senhor. Ah, meu irmão, você já entendeu algo muito além. Você já entendeu que simplesmente não é dar um glória, dar um aleluia. Você já entendeu que o que muitos estão vivendo é a primeira página do menu que se chama Evangelho. Porque a gente fica preso muito ainda a sentir a palavra do Senhor com arrepios. Simplesmente a ter algo muito básico, algo muito infantil mediante que nós podemos experimentar. E é simplesmente a primeira página do menu que se chama Evangelho. Porque se os nossos antepassados, que estão registrados na palavra, fizeram fogo cair do céu, e até mesmo mediante ao que estava molhado, outro bate um cajado mediante as águas, e as águas se abrem. Esse mesmo fere a rocha, e a rocha começa a emanar água para saciar as vontades. Ei, o que nós estamos vivendo não é o que Deus tem para nós ainda. Nós temos muito mais de viver com Deus. Só que há necessidade de entender que o amor ainda não chegou onde tem que chegar. Mas é o que precisa ser feito. É uma ferida que não pode ser cicatrizada de qualquer maneira. Por isso eu peço e coloque a mão no seu coração neste momento e falo: Senhor, faça uma ferida de amor no meu coração. Deus, neste momento, o meu coração e o meu amor pode ser filéu, mas eu quero que ele se torne um amor agapau, Jesus. Um amor que é incondicional ao Senhor. Um amor que não há limites. Um amor onde o meu eu não prevaleça. Onde o meu eu não tem vez. Porque a gente faz a oração do Pai Nosso e fala: seja feita a tua vontade, mas quando é feita a vontade dele, a gente acha bem. A gente não entende nem mesmo o que o Pai Nosso quer dizer, que é uma oração diária. Uma oração que todos os dias nós temos que falar com Deus e pedir o pão que vem pela manhã. As providências dele de misericórdia. Como dirá entender o amor agapau? Só que Jesus, quando ele manda chamar Pedro, e Pedro estava afastado, ele fala: olha, manda chamar Pedro, porque o processo na vida dele ainda vai começar. Pedro, por mais que você me negou, eu já sabia, eu te avisei somente. Não adiantava, eu já sabia que você ia negar todo o processo. E antes mesmo que o galo cantasse, eu ainda olhei para você para te avisar, eu te avisei. Só que, Gabriel, o pecado de Pedro foi uma vírgula, falando que ele pecou, mas aquilo não definiria o que ele tinha com Deus. Quando Jesus, ele fala, manda chamar Pedro, o seu mas, o seu problema, o que aconteceu com você, não te define. Semelhantemente é Davi. Nós falamos muito de Davi, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Só que a gente muitas vezes fala que Davi fez tudo isso, mas cometeu aquilo.
Só que nós, muitas das vezes, falamos que isso apagaria o brilho que Davi tinha mediante a Deus. Só que Davi teve um pecado, um modelo de ser exposto como foi. Só que tudo aquilo que aconteceu com ele foi algo maior, foi algo que tinha um a mais. Então o seu erro não define e não apaga o que Deus tem para você. Talvez você está aqui hoje pensando: eu neguei Jesus, eu pequei contra Ele, eu pequei contra o céu, Senhor, me perdoa, eu não sou digno de fazer aquilo que me foi proposto, e eu vou me retirar. Jesus está falando com você: ei, meu filho, volta, porque o seu ministério ainda nem começou. O seu ministério ainda tem muita mais. Eu quero que você apacente as minhas ovelhas. Eu quero que você gere sede e fome aos seus. Eu preciso que você faça isso para mim, porque se você não fazer, eu vou te perder para o maligno. Mas eu quero falar com você. Eu e você nos identificamos demais com Pedro, porque a gente bate no peito e fala que nós somos impulsivos, que nós pecamos contra Jesus, às vezes até mesmo questionamos Deus em alguns momentos. E como Pedro andava sobre as águas, porque ele estava fixado com o olhar de Jesus, e ele tinha plena confiança, no momento ao qual ele teve medo, perdeu o foco, ele começou a afundar. Assim é conosco. Muitas das vezes começamos uma caminhada boa, uma caminhada bonita, uma jornada abençoada, onde o pastor já havia revelado e fala conosco: você está no caminho. Mas se não olhar, a gente passa por um processo de medo. E o medo é um sentimento contrário à fé. Porque a fé nós fazemos sem ver, mas nós vamos pela crença, por saber que o nosso Deus é algo maior, que Ele tem todo o poder. Estou partindo para o encerramento, mas eu quero chamar a sua atenção para mais 2 detalhes. Quando Pedro, ele é chamado a atenção de Jesus, quando Jesus chama a atenção de Pedro, falando: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, há mais por isso. O pastor hoje comentou conosco, e eu creio que todo líder de departamento já passou ou passa por este processo, de que está tão sobrecarregado, está tão cansado, ou até mesmo com a cabeça tão cheia, que chega em desistir. Pode acontecer que um dia ou outro ele chega, ele acorda e fala assim: hoje não dá mais, eu não aguento. Meu corpo grita, minha alma está falando ao Senhor que eu não consigo mais. Só que aí vem a palavra do Senhor: tu me amas. Igreja Shekinah, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Por mais difícil que seja, vai haver dias tribulosos, sim, não há jeito de fugir dele, mas confiando no Altíssimo. E todos os dias, quando você acorda, você consagra o seu dia e consagra o seu ser a Deus, há uma esperança. E eu vou te falar como as pessoas gostam de falar, uma frase motivacional: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque todos os dias, quando eu acordo, as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. Eu tenho certeza que você já acordou na situação de falar: hoje eu chuto o balde, eu não aguento mais. Mas aí passa um momento e você fala assim: eu não consigo fazer isso. É o seu coração falando: filho, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Filho, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, dá fome para elas, dá sede nelas. Mas acima de todas as coisas, jogue a luz para que ela seja cada vez mais guiada. E para encerrar essa palavra, eu quero compactuar com você e te deixar informado sobre uma situação de um animal, que é a águia, e talvez você já saiba disso, mas eu creio que algumas pessoas não sabem. A águia é um animal fantástico, porque ela passa por diversos processos da vida, e se a gente analisar, a águia é um exemplo cristão. Porque quando chega um certo momento da idade, eu creio que você já sabe disso, ela tem 2 opções: ou ela aceita a sua morte, ou ela vai a um pico alto e começa a se machucar para viver um novo. Em outras palavras, a águia vai à casa do oleiro, ela é desfeita como um vaso e é feita um vaso novo. Em outras palavras, ela faz um novo odre para receber o vinho novo do Espírito Santo. E quando ela passa por isso, não pense diferente,
é doloroso. Ele passa por algo doloroso, porque ela tem que tirar pena por pena, tirar as suas unhas com o seu bico, e ela tem que bater o seu bico em uma pedra, até que sangue, o seu bico caia, e ela receba um novo processo, onde ela volta a ter as suas asas, onde ela volta a ter o seu bico e as suas garras, para ser o animal que é predestinado a ser. Agora, eu creio que isso já é do seu entendimento, mas há algo a mais. Quando a águia vai ensinar as suas crias a voar, é um processo muito bonito. Porque, alguém conhece o processo da águia de fazer os seus filhos voar? Pouquíssimas pessoas. Ela já está com seus filhos no monte alto. Ela coloca ele nas suas asas e faz um voo mais alto que ela pode. E lá de cima, Fernanda, ela joga os seus filhos abaixo. E como qualquer outra pessoa ou animal, por instinto, você tenta fazer alguma coisa. Só que como a águia é um animal que voa por instinto, ela faz o quê? Ela bate as suas asas. E se ela bate as suas asas e não consegue voar, a mãe faz um voo rasante e pega o seu filho e volta para o pico mais alto para protegê-lo. Ela para, não deixa mais voar? Não. Ela espera o tempo necessário para fazer um novo teste. Thales, mas por quê? O que isso quer dizer? Quando Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas, Agapau, ele começa a fazer um voo com Pedro para cima. E Pedro responde: tu sabes que eu te amo, Filéu. E Jesus continua subindo: Pedro, tu me amas, Agapau, tu sabes que te amo, Filéu. E quando Jesus vai dar o golpe de misericórdia, ele solta Pedro lá de cima. Pedro começa a descer, começa a descer, começa a descer, começa a se debater. Jesus pergunta novamente: tu me amas, Filéu? E quando ele percebe que Pedro se entristece e não consegue responder nada além de eu te amo e tu sabes que te amo, Filéu, Jesus faz mais uma vez um voo rasante com Pedro. Busca Pedro, coloca novamente no pico mais alto. Por quê? Porque a ferida de amor em Pedro já foi feita. Agora, contextualizando no processo da águia, o primeiro susto e o primeiro instinto de bater as asas Pedro já teve, mas o momento ao qual ele vai ter que voar ainda não chegou. Porque quando nós vamos ler as escrituras mais à frente, em Atos e nas demais passagens mediante, nós vamos ver que Pedro sim fez o que foi proposto a Cristo. Então Pedro sim, ele passou pelo processo necessário. Pedro sim, saiu de um amor agapau, amor filéu, e foi para um amor agapau. Saiu de um amor que é fraternal e foi para um amor incondicional. Deixa eu te falar uma coisa: o amor incondicional você não tem escolha, porque é você dar a sua vida pelo próximo. Em outras palavras, como Jesus havia dito a Pedro, como nós acabamos de ler no verso 18 e 19: Pedro, quando você era mais moço, você escolhia, mas agora que o teu amor vai se tornar um amor agapau, você não tem escolha, e a sua morte, o jeito que você morrerá, ainda me edificará, ainda trará glória para o meu nome, ainda fará menção daquilo que eu deixei. Óbvio, exatamente porque contemplou uma morte semelhante a Jesus, porque foi uma morte de cruz. Só que ainda ele entendeu, como eu falei com vocês agora há pouco, que ele não era digno de morrer na mesma posição do Criador. E ele vai e morre crucificado de cabeça para baixo. Alguns podem falar que isso não tem nada a ver, mas eu sinto te informar: morrer por alguém ou morrer por algo maior, além de ser um amor incondicional, é deixar um legado. É como o pastor disse agora há pouco: é olhar para trás e saber que deixou algo marcado naquela história, e saber que a partir do legado que ficou, o adiante já está um caminho trilhado. Porque Jesus, nessa terceira aparição, ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Igreja, guarde isso no seu coração hoje.
apacente as ovelhas do Senhor. Thales, eu não sou pastor, eu não sou líder de jovens, eu não sou líder de nada da igreja. Não interessa, apacenta as minhas ovelhas. O presbítero Vitor, hoje eu tive a oportunidade de pegar o finalzinho da ministração dele no DVD, onde ele falou que é a melhor oportunidade de pregar o Evangelho. E a gente já cansou de escutar que prega o Evangelho dentro e fora de tempo. Então não perca mais tempo. Apacente as ovelhas do Senhor. Seja sal na vida daqueles que Deus designou para a sua vida. Traga luz e leve para onde deve ser levado. Eu quero que você coloque sobre os seus pés. Vou fazer uma última oração, encerrando. E acima de todas as coisas, meu maior desejo é que você saia daqui impactado e saia com uma ferida de amor no seu coração hoje. E para completar, uma ferida de amor com um salzinho em cima. Quando você chegar em casa, quando você sair daqui tendo sede do Espírito Santo, sabendo que cada vez mais você vai ter que buscar para saciar essa sede. Amém. E eu te dou uma boa notícia: o Mestre está na casa. O Mestre está no Glória a seu Deus. coração. O Mestre está dentro do seu quarto. Aleluia, Jesus. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Glória a Deus. Deus, acima de todas as coisas, eu peço ao Senhor que o Senhor venha vivificar essa palavra nos corações dos meus irmãos. Eu peço a Ti, Jesus, que não seja simplesmente uma ministração provida do Thales, uma ministração que tenha sido do Teu Espírito. E que os meus irmãos que estão aqui comigo hoje possam sair daqui com uma ferida aberta, uma ferida com sal para gerar sede e uma ferida de amor, Jesus. Nós entendemos que nós não fomos, e assim como Pedro, não fomos humilhados pelo amor que nós temos a oferecer ao Senhor, mas nós estamos sendo confrontados para ter um amor que não tem nada que nos impeça de fazer o que o Senhor nos passou. Eu quero te agradecer, Jesus, pela vida de cada um, e que nós possamos sair daqui apacentando as tuas ovelhas, e gerando fome e sede, e acima de todas as coisas, usando a tua palavra e trazendo o teu Espírito para a vida de cada um deles. Essa oração que eu faço a ti, Jesus, em nome do Senhor. Amém. Amém.